aqui e o vídeo de hoje é uma collab com o Rino. Fala, galera! Nossa, muito tempo eu não tenho collab aqui no canal. Então... Faz tempo, né, que as pessoas parecem que não estão fazendo mais collab. Não O que tá tão. acontecendo nessa internet, nesse YouTube? Apocalipse. Apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi ou apocalipse cordyceps? Apocalipse fungo. Mas de fato foi o apocalipse, o nosso. O nosso foi apocalipse viral. Exatamente. Mas olha, eu trouxe o Rino hoje pra gente falar sobre The Last of Us e o que esperar dessa metade pra frente da série, porque a gente acabou de encerrar o 5º episódio, que é basicamente o marco ali do meio do game, né? Então acho que tem uns direcionamentos que se tornam bastante interessantes, então é mais pra atiçar a sua curiosidade do que você vai ver à frente. Lógico, considerando que assim, muita gente não jogou o jogo, né? Sim. A gente não vai dar spoiler, né? Só mais ou menos o que você pode esperar, o que você não pode esperar. E também é bom falar que a gente já assistiu. É verdade, a gente já assistiu todos os episódios, já nesse momento que o vídeo tá sendo gravado. Então a gente também consegue acabar falando até pelas diferenças, possivelmente, que a série trabalha com relação ao jogo, até mesmo de como eles acabam trabalhando os personagens aqui na série especificamente. A gente já conseguiu assistir até o final, então a gente já sabe dar um direcionamento para onde vai, para onde não vai, mas a gente não vai dar spoiler, não vai contar exatamente algumas coisas ali que existem, que são novas. Mas antes da gente se aprofundar aqui nesse papo, não esquece de ir lá conhecer o canal do Rino, também vai ter vídeo comigo, não sei exatamente como que vão sair os conteúdos, vai mas... Vai ter vídeo lá. Vai ter vídeo com o Rino lá, vai ter mais vídeo com o Rino aqui, enfim. Então, se inscreve lá, se inscreve aqui no meu canal também, que inclusive eu tô fazendo conteúdo aí de 2 vídeos por semana pra falar de The Last of Us. Isso, inclusive no Nerd All Stars tem vídeo de história completa dos jogos, do quadrinho, quem quiser entender um pouco mais aí da onde vem o background da série, tem tudo lá. Bom, olha só, a gente teve esse evento marcante do 5º episódio, que foi a morte do Sam e do Henry consecutivamente, Sim, né? Pesadíssimo esse evento, né? Exato, eu acho que aqui a gente já pode falar mais abertamente, né? Até comparando com o jogo. No jogo já era pesado. Sim. Mas eu senti também que na série foi muito impactante. A forma, não sei se foi dos atores, de como eles colocaram, mas pra mim me partiu muito o coração, por exemplo, a Ellie vendo tudo e ela chorando. E ela assim. tentando fazer alguma coisa, porque no jogo ela não vê, ela não sabe. Ela tem a conversa com o Sam no quarto lá, né, de o que acontece depois que uma pessoa é infectada, se ela fica na cabeça dele. Esse é o medo do Sam, né? De ficar vivo dentro daquele negócio consciente, vivendo, sendo um monstro. Ele não queria isso, né? No jogo a gente tem só essa conversa e a Ellie não sabe de nada, mas na série ela sabe e ela fica tentando arrumar uma solução, porque ela tem a solução no corpo dela, né? Ela não sabe exatamente como, Ela não sabe como, então ela tenta encostar lá e tipo, meu sangue vai ajudar, não sei. Cara, isso me partiu o coração. É pesado, eu achei bem pesado isso, pegou na ferida ali. Eu acho que também, assim, pra mim é muito válido sempre ressaltar a idade que eles estão, né? O Sam, ele tinha ali 8 anos e a Ellie os 14 anos. E isso eu acho que é importante porque a série ela acaba trazendo um peso, por exemplo, quando a Ellie atira e aí o Joel vem e fala: você tinha 14 anos, você não tinha que estar fazendo isso, sabe? Eu acho importante falar isso porque aqui, a partir desse momento, a série ela começa a trabalhar mais pessoalidade desses personagens, que até então a gente, até pela relação deles, porque a gente acompanha de uma perspectiva em que o Joel e a Ellie, eles não se conhecem, então a gente também não conhece eles, então a gente só sabe o que eles estão entregando ali. A Ellie ainda fala meias verdades ali em alguns momentos, nem é a real verdade, mas aqui eu acho que é um momento de abertura, porque é ali que a gente vê que o medo dela é ficar sozinha. Sim. A gente vê que no começo a relação entre o Joel e a Ellie é o que o Joel fala, né? Ela é só uma carga. Eu tô levando só essa carga aqui, é um transporte, é um trabalho. Você não é família. E a partir desse momento, a gente viu já toda a construção que foi acontecendo. E a partir desse momento, a gente já começa a ver um pouco mais o íntimo deles, o íntimo de cada um, do sentimento da Ellie, de ter medo de ficar sozinha, porque ela viveu a vida inteira sozinha, ela perdeu a mãe desde que ela era bebê. Tem essa carga além da Ellie, parece que um tá tentando colocar a camada em cima do outro, mas no final depois a gente vai vendo que isso constrói uma relação mais
pai e filha. Exatamente. E eu acho que é importante ressaltar isso, principalmente porque eu acho que essa metade pra frente é quando essa relação ela começa a se aprofundar realmente. Até então a gente vê pequenas coisas. Então eu acho que é importante ressaltar isso até como expectativa do que a gente vai ver, que essas coisas elas vão começar a ser mais trabalhadas. Consecutivo a isso, a relação deles também vai ser bem mais aprofundada. A gente vai ver. É interessante porque eles utilizaram lá no primeiro episódio, se eu não me engano, uma música que é do Depeche Mode. Uhum. E aí tem uma frase que é: estou fazendo essa jornada com meu melhor amigo. E aí essa música vai ganhando mais roupagem na jornada deles também. Pra quem já jogou o jogo, sabe o caminho que a história tá indo. Mas pra quem não jogou o jogo, eu acho que às vezes é até mais... Como é novidade, né? Eu acho que é até mais impactante. Então, ver essa construção sendo feita, uma relação ali que vai virando uma relação não só carga, eu acho que isso vai fazendo todo sentido com a construção da história, com a construção dos episódios, com a música. Tudo vai fazendo sentido, você vai vendo que, como o Joel era no começo, o lance do relógio é muito importante, que é só um relógio quebrado, mas a gente entende como isso vai gerando consequências lá na frente, para onde está indo essa relação de um do outro, de cuidado de um com o outro. Então a gente vê como a Ellie começa a ficar abalada, por exemplo, com a morte do Sam, e como o Joel já acolhe ela maior, de uma forma maior. E eu acho que isso é uma coisa que a galera pode esperar, essa construção muito bem feita até o final. E eu acho que não só, eu acho que o acolhimento, porque o Joe ele já demonstra antes mesmo pequenos acolhimentos, tipo que nem no momento que ela tira, né? Que aí ele fala que ela não deveria, tô retornando nisso, porque eu acho que esse momento também é marcante pro Joel, do senso de relação, porque se a gente pensa na jornada deles, quem que ele tinha? Ele tinha a Tess. O Tommy, até então, não se sabe se tá vivo, como que tá a situação. Até naquela cena lá na casa do Bill, ele olha a bateria e aí ele fala: não, vamos lá pro Tommy, procurar o Tommy, porque ele era um vagalume. Então a gente já tem também um senso de direcionamento de onde eles estão. Só que, até então, o que ele tem é a Ellie ali. E por isso que também eu achei importante retomar o terceiro episódio, porque é ali que ele tem o senso também de proteção, de esse é o dever dele, sabe? Então eu acho que tem alguns aspectos no Joel que, apesar de ter essa proteção, também tem esse momento do Henry e do Sam também é marcante pra ele, em como ele se relaciona emocionalmente. Sim, totalmente. Não é spoiler, mas esperem o episódio 8. O 8º episódio também tem uma coisa muito marcante, e aí eu acho que entra toda essa jornada, assim, de cara da Ellie. É tipo, tudo que a Ellie veio construindo, mas a partir do episódio 8 é uma porrada na parede do tipo assim, mudou. Assim como no jogo, a gente joga com o Joel, né? A Ellie vai seguindo a gente, então ela tem o protagonismo dela, mas o protagonista em si no jogo é o Joel, né? Então eu acho que a série ela transporta isso também na forma que ela vai levando as informações. Até o momento, a gente sabe mais coisas do Joel do que da Ellie. Ele falou já da relação do Tom, a gente viu a situação da Sarah, mas a Ellie a gente não sabe absolutamente nada. Então, em certo momento, tem mais virada pra gente saber mais da Ellie. Então é muito importante. Sim, inclusive tem só uma passagem no jogo, no primeiro, que a gente joga com a Ellie, que é a DLC. Que é o Left Behind. E ali a gente conhece muita coisa sobre a Ellie. Exatamente. E que complementa bastante o quadrinho, né, que você tinha comentado. Sim, o quadrinho faz total ligação, principalmente com essa DLC, porque o quadrinho é canônico, é escrito pelo próprio Neil Druckmann. E o quadrinho de The Last of Us, ele conta a história antes do jogo, mas só a parte da Ellie. Porque o jogo, ou a própria série, começa antes de tudo, né? Antes da pandemia, 20 anos antes. O quadrinho é antes da série, mas já com a pandemia. Então, a Ellie tá ali já, a Ellie já existe. E aí a gente vê a relação dela com a Riley, como ela conhece a Marlene. E tem até coisas no quadrinho sobre a mãe da Ellie,
Tem o nome da mãe da Ellie no quadrinho. Você acha que eles mudaram a origem dela aqui com a Marlene? Porque, teoricamente, ela conhece ali no primeiro episódio, né? Ela só fala, você não me deixou Eu acho que mudaram alguma coisinha. Principalmente quando você já tem a leitura do quadrinho, você vê que uma coisa ou outra mudaram, sim. Mas assim, a coisa tão sutil. Por exemplo, a relação do Frank e do Bill no episódio 3. É diferente. Existe no jogo. Não é daquela forma, porque no jogo eles acabam separados, se odiando, né? E o final do episódio 3 não é assim, é totalmente o oposto. Não vamos chorar quem? É totalmente o oposto. É uma diferençazinha, uma coisa que mudou ali. Na história de origem da Ellie, também tem uma diferencinha ou outra ali, mas nada drástico. E eu acho que também é importante, já que a gente principalmente está falando dessa primeira metade, que o 5º episódio contempla, eu acho que é importante falar que esse primeiro momento da série é muita apresentação também desse universo. Porque esse primeiro momento você vê a zona de quarentena, você vê o mundo, você vê os infectados, vários tipos de infectados. Eles resolvem toda a treta com a Fedra, tudo isso daí já meio que assim, é o mundo, né? É o mundo de The Last of Us. Realmente, o episódio 5 encerra esse mundo e agora parece que o funil vai cada vez menor pra relação Joel e Ellie. Mas isso não quer dizer que eles não apresentam coisas novas. Não, lógico que tem apresentações bem interessantes que inclusive faz sentido pro segundo jogo e eu acho que é válido reforçar até porque já tem a segunda temporada confirmada, né? Então, ainda tem apresentações aí que são interessantes. É bem legal porque quando a gente tá assistindo, a gente vê e pra quem não conhece, vai passar. Pra quem conhece, fala, lá uma referência. Mas essa referência às vezes é só uma sementinha que vai florescer lá na frente. Tem um episódio específico, e aí eu vou falar sem spoilers mesmo, que eu acho que eles utilizam até bastante coisa do 2. Coisas que talvez na época da concepção do jogo eles não tinham pensado ainda e tudo mais. Então é muito interessante ter mais desses elementos de primeiro momento. Mas ao mesmo tempo eu acho que eles também se aprofundam bastante nos vagalumes. Porque a gente também só teve uma apresentação meio prévia, a gente entende o conceito, né, e o que eles são, e até mesmo do Tommy ter feito parte, do Joel ter ido meio ali só pra ficar de olho no Tommy e tal, mas do entendimento da jornada, do fim da jornada, eu acho que é isso que eu posso falar, né? A gente não pode dar muito mais spoiler. A gente não pode falar muito como termina, mas termina muito bem. E eu acho que vocês podem esperar fortes emoções. Como que foi pra você assistir a temporada como um todo? Tipo, quais foram os seus episódios favoritos? Eu acho que o 3 e o 8. O episódio 8 também é forte. Pra mim foi também 3, 8 e depois o 1. O primeiro, tá. O último também. O último até também é muito bom. É complicado. Mas é até legal falar disso. É o 3, quer dizer, é o 3, o 8 e 1, porque a galera já sabe, pelo menos do 1 e do 3. Então pode... Já entende que o nível de qualidade do final da temporada é tão bom como todo o resto da isso da é uma série. coisa legal. Eu acho que a série, ela se mantém muito legal também. Ela não deixa a peteca cair. Pelo contrário, eu acho que talvez de toda a série, o 4º episódio, ele é o mais linear, vamos colocar dessa forma, porque ele é introdutório pro 5º. Sim. Mas, num geral, a história sempre anda... Até no jogo, esse momento do episódio 4, mais ou menos, ele é só uma passagem ali pra chegar no 5º, pra chegar na história do Henry e do Sam. Que a série meio que adaptou totalmente. Então, eu acho que o episódio 3 ainda é o melhor. Depois o episódio 8. Mas eu acho que o episódio 9, o último, do jeito que encerra ali, eu acho que encerra muito bem. Não, é verdade. Cara, é muito complicado. O final da série com certeza tem que estar... Mas a gente pode deixar isso pra analisar. A gente volta aqui depois pra analisar a temporada inteira. Com certeza, com certeza. Mas uma coisa que eu acho que também é válido falar, a gente passou um pouquinho, mas falar sobre a adaptação da LC que também acontece. A gente já viu no trailer, né, a aparição a da Riley tá lá, né? A Riley tá no trailer, então as pessoas sabem que a Riley tá no trailer. Pra quem jogou o jogo, sabem o único momento que a Riley aparece no jogo. Quando eles adaptam essa história é muito interessante porque traz um contexto maior sobre a Ellie, a gente entende até mesmo a cabeça dela, a gente entende aspectos
de sementinha que a série tá colocando. Isso eu acho que é muito legal também da série. Eles colocam, às vezes, um diálogo que você faz lá na frente. Tá, faz sentido, do porquê disso. Eles desenvolvem bastante. E é uma relação legal também de acompanhar, né? Sim, e não é só coisinha que esse momento da DLC deixa pro futuro, como explica passado. Então também explica esse medo da Ellie de ficar sozinha, porque ela já perdeu alguém, tudo que ela sofreu e passou até chegar ali. Por que ela é tão casca grossa? Por que ela xinga tanto? Por que ela odeia tanto? Esse momento da DLC que mostra um pouco do passado da Ellie, com a Riley principalmente, explica muito isso. Não, e eu acho que é legal também porque, assim, até então a gente acompanha uma relação dela com o Joel, que é uma relação construída. Ali a gente tá falando de uma relação de intimidade, de pessoas já muito íntimas. Sim. Então a gente vê uma Ellie muito mais solta também, né? Sim, muito mais solta. Exatamente, ela ainda não tem tantos traumas como ela tem já no primeiro episódio. Ela é um pouco mais solta, totalmente mais solta. O episódio que aparece a história da DLC também é muito bom. Mas, bom, deixa vocês aí nos comentários quais que são as suas expectativas para essa metade da série. Estamos chegando no fim. Pensar já em 4 episódios já é muito sofredor, né? Tipo, tá acabando. O que deixa a gente um pouquinho mais contente é que a segunda temporada tá confirmada. Exatamente. Então eu fico um pouco mais aliviado com isso. Não, com certeza, com certeza. E também, fala aí o que você achou até agora do momento da série, até esse momento final do Henry e o Sam. Vamos discutir. Bom, pessoal, não esquece de conferir lá o canal do Rino. Fale mais. Corre lá no Nerd All Stars no YouTube, no Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, onde você quiser você me acha lá. Então, é isso. Exatamente. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!